Porque esta aula está baseada na minha experiência, engenheiro, avaliador da Caixa Econômica Federal durante 12 anos. Está baseado na minha experiência como perito da Justiça Estadual e Federal. Está baseado na minha experiência atendendo clientes, fazendo laudos para clientes de uma forma geral, sobre terrenos, sobre imóveis de uma forma geral. Então, é uma aula que leva para você todo um lado prático da engenharia, como tomar decisões, quais são os critérios que você deve considerar ao tomar decisões. Essa aula é voltada especialmente para aqueles alunos que querem ser chefes, querem ser gerentes, querem ser donos de construtora, querem ser empresários de sucesso. Esse público que não se contenta a uma mesa no canto, perto do banheiro, se destina a um público mais refinado, a um público mais crítico, porque é uma aula que envolve pensar, tomada de decisão, como escolher entre A e B, quais são os critérios, o que eu faço para construir e vender, o que vende no mercado, por que algumas coisas vendem e outras não vendem no mercado, algumas coisas encalham. O que o governo tem a ver comigo, com a minha vida, com a minha profissão de engenheiro? O que o mercado financeiro tem a ver comigo? Então, todas essas indagações cercam a cabeça de um engenheiro que está na posição de liderança, de líder, de chefe, dono, patrão. Então, esta aula é voltada para esse público mais exigente. Por isso, eu quero que você participe, anote as suas perguntas, tá? Porque é uma aula extremamente relevante. Entre todas as aulas, eu tenho gravado ou eu tenho planejado 50 aulas. Essa aula de número 6 é uma das que eu mais gosto. Por quê? Porque eu vejo que é uma aula especial. É como se o aluno estivesse saindo da faculdade, é como se o aluno estivesse pronto para o mercado de trabalho. É uma aula que uma pessoa do quinto ano assistiria e não ficaria cansado também, porque é uma aula muito levada ao lado profissional. Quanto vale o imóvel no mercado? Qual é a lógica dessa questão do valor de mercado? O que você aprendeu desde criança é isso que está aqui. A grande maioria das pessoas pensam assim. Para saber o valor de vender alguma coisa, eu penso assim, o valor do terreno, quanto que vale, quanto que eu paguei, mais o custo da construção, mais o meu lucro é igual ao valor de venda, o valor de mercado. Eu imagino que a grande maioria de vocês pensou isso. O problema, amigo, é que isso aqui, desse jeito que está aqui, não é bem verdade. Aliás, quem pensa assim, exatamente assim, geralmente é a pessoa que quebra uma empresa, que tem prejuízo e abre falência. Credo, professor, mas a única coisa que eu tinha certeza na vida, já não tenho mais certeza de nada, estou pensando seriamente em largar tudo. Não, amigo, eu estou aqui para te ajudar. Lembre-se, eu trabalho com isso, então eu vou te mostrar maneiras de pensar. Como é que você chega a valores? Então, isso é correto? Isso realmente acontece no mercado, na prática? Vamos ver, vamos pensar. Vamos imaginar algumas situações. Por que algumas pessoas ou empresas prosperam e outras não, no ramo imobiliário ou da construção civil? A lógica do terreno barato. Será que é bom realmente você comprar um terreno barato e construir em cima? Será que você vende bem? É uma pergunta para você pensar. A localização de um imóvel e o padrão construtivo tem a ver com o valor final? Tem uma boa localização, mas o padrão construtivo é ruim. Ou tem um ótimo padrão construtivo, mas a localização é ruim. Qual desses dois itens pesa mais? Qual dos dois é mais importante? Se tem os dois, tudo bem, mas se tivesse que optar por ter um dos dois, qual dos dois pesa mais? Você já pensou sobre o que eu estou falando? Imagine, você compra esse terreno aqui, ó, do lado dessa casa. Isso é um terreno em condomínio, por exemplo. Aí você constrói esta casa, veja que está exatamente do lado da mesma casa. Você constrói essa casa. Uma casa moderna, ela tem 3 pavimentos, tem elevador, é uma casa com uma sacada maravilhosa, voltada para uma área de 55 mil metros quadrados, uma sacada gourmet e tal. Por exemplo, essa casa é um exemplo clássico ela foi construída por um valor X, ela vale no mercado 2 vezes mais que o valor foi gasto. Por quê?
Bom, primeiro que ela está dentro de um condomínio fechado. Tipo. Segundo que com esse negócio de pandemia, as pessoas enlouqueceram para sair dos apartamentos e compraram casas em condomínio a qualquer preço. Isso também ajudou a subir o valor dela. E assim vai. E sem contar que ela é uma casa com um sistema de aspiração central, ela é toda touch, as tomadas, tudo com controle remoto, persianas eletrônicas, enfim, é o que tem de mais moderno em uma residência, eu diria que você encontra numa obra dessa aí. Então, ela tem um valor agregado enorme, além de ser uma casa bem construída, tem um ótimo padrão de acabamento, ela tem uma coisa chamada endereço, localização. Você tem também a ideia dos apartamentos. Aqui tem, por exemplo, a Gleba Palhano, né, excelentes prédios, etc. e tal, que também, naturalmente, agrega muito valor. São prédios novos, você tem uma infraestrutura, shopping, você tem supermercados, você tem redes de abastecimento, você tem iluminação em LED, você tem todo o bairro cabeado em fibra ótica, quer dizer, você tem uma série de coisas que agrega valores. Então, isso tudo ajuda aí na hora de ter um valor de mercado. Mas é para você ter uma noção de mercado que eu estou passando isso. A escolha de um apartamento. O que pesa na escolha de um apartamento? Viajando por aí, eu encontrei essa placa. Vende este terreno e outros melhores que esse. Você compraria esse terreno, Enzo? Não, porque se ele vende este e outros melhor que esse, é que é o melhor que esse, né? O clima influencia no valor de um determinado terreno? Para nós, aqui em Londrina, no Paraná, não. Mas se você pega, por exemplo, um terreno lá em Gramado, Canela, etc. e tal, que você tem uma variação de temperatura considerável, inclusive temperaturas negativas, com neve e tudo mais. Então, as casas lá têm que ter sistema de ar-condicionado, quente, frio e tudo mais. Então, assim, isso acaba influenciando. Mas para nós não tem quase nenhuma importância, porque a nossa variação de temperatura aqui é bem razoável. Outra questão importante, a topografia. Veja bem, a topografia é um detalhe importante. Você ter um terreno em aclive. O que é aclive? Aquilo que sobe em relação, que está acima da rua, a rua da frente do lote. Terreno em declive, o que desce em relação à rua. Que rua? A rua da frente do lote, Giovanni. Aclive, acima da rua. Declive, desce em relação à rua. E plano, semiplano, é aquele terreno que é praticamente horizontal em relação à rua frontal. Faço uma pergunta para você. A topografia, o terreno ser plano, ser em aclive ou em declive, influencia no valor do lote ou tanto faz? Influencia sim ou não? Vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, olha, preste bem atenção na pergunta agora que é importante. Vamos imaginar dois tipos de bairro. Um bairro popular, para fazer casas mais populares, mais simples, e um bairro classe média alta. Os dois têm valor de terreno diferente, mas a minha pergunta é a seguinte. A topografia, o terreno ser plano, ser em aclive e em declive, influencia no valor, do ponto de vista percentual, ou porcentual, não no valor de dinheiro, mas a porcentagem. Influencia mais no bairro classe média alta, ou ele influencia mais proporcionalmente no bairro popular? Qual dos bairros sofre mais influência no valor, por exemplo, para baixo, quando o terreno é inclinado? Quando você vai construir uma casa e o terreno é horizontal, você não precisa gastar com aterro, nem para tirar terra e nem com muro de arrimo. Quando você vai construir uma casa e o terreno é em declive ou em aclive, se você quiser tornar o terreno horizontal, você precisa gastar colocando terra ou tirando terra e fazendo muro de arrimo ou de contenção, o que tem um custo elevado para uma obra. Então, mediante tal circunstância, no bairro popular, nos bairros mais pobres, você vai perceber o seguinte, quando você anda na rua, você vai perceber que tem casas, você passa na rua, só vê o telhado, a casa é lá embaixo. Tem casas que Deus abençoou e o cara já comprou o terreno do nível da rua, então a casa dele é certinho da altura da rua. E tem aquelas casas que parecem um castelo, né? Que é lá em cima, que o cara larga o fuscão na rua, porque o fuscão não sobe, se subir não desce, se descer não sobe, aquela coisa super fina. Então, porque é muito acentuado aí, garagem, a entrada, a rampa de acesso. Por que acontece isso? Imagine o seguinte, só para você ter uma ideia, imagine que o sujeito comprou um terreno barato aí num bairro popular, aí pagou 100 mil. Aí ele vai fazer uma edícula no fundo, sabe uma edícula? Sala, cozinha, banheiro, cozinha, sala, cozinha, banheiro e um quarto. E ele vai gastar 3 mil metros quadrados, 40 metros dá 120 mil. Então, ele já pagou 100 no terreno, 120 de construção. Agora, pensa o seguinte, se o terreno dele lá no fundo for caído uns 3 metros,
e ele precisa fazer um muro de arrimo tudo em volta e colocar terra, ele vai gastar uns vintão ou mais só para pôr terra e fazer o muro. Aí já foi uma parte do dinheiro para fazer a casa. Aí o que ele faz? Se ele aterrar o terreno, fazer tudo isso, ele tem que depois ir lá na Decathlon, comprar uma barraca e pôr no meio e morar embaixo da barraca, porque o dinheiro de fazer a casa foi para arrumar o terreno. Então, nos bairros mais populares, a influência da topografia no valor final do terreno é maior. As pessoas rejeitam mais terrenos em aclive, em declive, porque fica muito caro para construir, a pessoa não tem dinheiro. O contrário, por exemplo, de um terreno no Bela Suíça, no Alphaville, no Royal Golf, etc. Por quê? O cara compra um terreno, vamos imaginar no Alphaville, o mais barato aí no terreno é 800 mil reais. O cara paga 800 num terreno, vai gastar 1 milhão e meio fazer uma casa. Então, para essa pessoa, gastar 50 mil aí para aterrar o terreno, fazer todo um... Não é caro, proporcionalmente perto do valor do terreno, então a influência é bem menor. Essa é a ideia que você tem que ter. Tanto é que as pessoas da classe média alta ou da classe alta até gostam de um terreno em aclive daqui, porque ele pega assim, e você nunca viu casa de rico enterrada, já viu? Você nunca vai ver. Por quê? O terreno pode ser enterrado, mas embaixo ele faz uma piscina com ofurô, sabe? Põe uma jacuzzi externa. Aí no nível da rua ele faz com aquela varandona. Aí da varandona dá para ver lá embaixo. Depois tem os quartos no andar de cima. Aí lá em cima tem um solário. Veja, a pessoa é fina. Você que é pobre. Você tem que entender isso. Então, ele não tem esse problema. Então, ele paga o valor que está sendo pedido no terreno, independente. Em bairros assim, de classe média alta, praticamente os terrenos em aclive, declive ou plano têm praticamente o mesmo valor. A variação é muito pouca ou nenhuma, tá? Ninguém vende mais barato porque é aclive ou declive, quando você pega um bairro de classe média alta. Tá claro isso, Giovana? Então, só para vocês entenderem a questão do mercado. O endereço. Então, você viu quanto que o endereço é importante. O endereço é mais importante que a topografia, então, dentro dessa lógica. Outra questão, equipamento comunitário, transporte, escola, abastecimento, farmácia, etc. É importante ou não? Você deve pensar assim, eu tenho carro, papai tem carro, mamãe tem carro, meu irmãozinho tem carro e meu poodle tem carro. Para quê? Eu vou precisar de ônibus, né, transporte público. Então, amigo, se você é desse naipe, que todos na sua família têm carro, até o poodle, então o que acontece, na verdade, é que você deve pensar que você precisa de empregados. Por exemplo, tem um porteiro, você tem diarista ou funcionária, você tem babá, você tem jardineiro, você tem pessoas que fazem limpeza da piscina, que dão manutenção, e se num lugar desse não tem transporte público, ninguém vai trabalhar para você. Ninguém vai na sua casa trabalhar, a não ser que você vá buscar a pessoa de carro lá no centro, no terminal urbano. Ficou claro isso mesmo? Então, o transporte público próximo do local, na portaria do local, ter um ônibus, uma linha de acesso é importante. Escola, de uma forma geral, e abastecimento, de uma forma geral. É tão importante, escolas, abastecimento de uma forma geral, que a Caixa Econômica Federal, quando faz um laudo, ela considera um raio de 800 metros daquele lote que você está fazendo do empreendimento. Se não tiver escola, não tiver nada, geralmente é negado o financiamento. Por quê? Porque é uma coisa que raramente venderia, principalmente para a classe mais popular. Eu vou explicar para você por quê. Por exemplo, você ia à escola de que forma? O papi ou a mami levava você ao colégio. Chegava lá, parava o carro na frente, você descia, às vezes você ganhava uma beijoquinha ou não. Sua mãe e seu pai ficavam no celular, você não ganhava uma beijoca, fazia você atravessar a rua no meio dos carros correndo. E brigava se não estivesse lá no horário, na hora que você saísse da escola, estivesse correndo lá com as outras crianças, você não estava lá no horário e ganhava uma buzinada, ele brigava. Então, seu trauma é que você não ganhava um beijinho. Ou seu pai e sua mãe também pagavam uma van, porque você era uma pessoa que o pai e a mãe tinham condições de pagar uma van para buscar você e para levar. A pergunta é, como é que as crianças mais pobres vão à escola? A pé, meu filho. O pai e a mãe dele trabalha cedo, sai cedo de casa, vai trabalhar na sua casa, no seu condomínio, onde você mora. A mãe dele trabalha de diarista e o pai dele geralmente é o porteiro, pedreiro, etc. e tal. Então, eles vão a pé, aquele monte de criança junto, a pé. Alguns levam até um estilingue, para ver quem acertar mais cachorro na ida e na volta ganha o lanche dos colegas, tá? Então, aquela coisa super fina.
Então, é assim que funciona. Aquela cachorrada do inferno latindo atrás das crianças, as crianças metendo pau neles e aí vai, é uma briga para a escola. Na verdade, eles se divertem muito mais que filho de rico, para dizer bem a verdade. Eles são mais felizes, mas tudo deixa quieto. Filho de rico vai babando no banco de trás, abraçado no urso. Né? Ninguém merece. Abastecimento. Você mora num bairro chique, muros altos, uma beleza, mas não tem padaria perto, não tem supermercado, não tem quitanda, não tem nada. Tudo que você precisa fazer é você pegar o carro. Não sei se é tão bom assim. Pão, você só conhece pão de forma, aquele quadrado. E só é quentinho que você põe na torradeira. É o único pão quente que você tem. Porque aquele pão crocante de manhã da padaria do seu Jonas, você não tem. Não dá para você. É muito longe, não dá para ir buscar. Então é horrível. Farmácia, nem pensar. Ah, mas isso não é importante. É assim, velho. Quem tem criança sabe. Quem tem gente idosa sabe. Você que toma os goró também sabe que farmácia é importante, né, mano? Precisa, né, Gabriel? Uma farmácia e tal, tomar uns remédios e tal, porque de vez em quando o estômago fica ruim, né? O cara come aquele pastel, o tamanho do envelope de A4, né? Fica engordurado os 4 dias. Vai lá. Infraestrutura. Água, energia, esgoto, asfalto, telefone. É importante? É importante, mas você não valoriza. Por que você não valoriza? Você não valoriza porque você mora no lugar que tem e está acostumado com a realidade do sul do Brasil, no máximo uma parte do sudeste. Porque nós temos água, energia, esgoto, asfalto. Londrina, por exemplo, a cidade deve ter aí 90% da sua área coberta por esgoto, asfaltamento, e etc. Nós não temos dificuldade para ligar telefone, nada. Se você olhar em termos de Brasil, você vai ver que a realidade do norte, do nordeste, parte do centro-oeste, é totalmente diferente. O Brasil, na parte sul e uma parte do sudeste, é muito comparado aos Estados Unidos ou à Europa em termos de infraestrutura. Não deixa quase nada a desejar. Se você pegar o Brasil como um todo, é que a diferença aumenta. Então, você precisa prestar muita atenção. No Brasil, no Paraná, por exemplo, tem 399 municípios. Mesmo no Paraná, que é um estado bem avançado, assim como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e etc., você vai ver que, mesmo no Paraná, tem cidades que Bem-vindo e Volte Sempre estão na mesma placa. A única rua de asfalto que tem é a rodovia que passa no meio da cidade, cortando ali em duas. O pessoal costuma falar, o pessoal da engenharia costuma falar, só tem graça para engenheiro isso, que tem lugar que é tão feio, tão ruim, que só não chove merda porque polos iguais se repelem. Faz diferença ter asfalto ou não na frente do lote que você está comprando? Faz diferença. O preço você tem uma rua, até um pedaço tem asfalto, dali para frente não tem mais, o preço muda totalmente. Risco de enchente, deslizamento de terra. Enchente acaba acontecendo, aqui em Londrina não tem tanto esse problema, mas ele começou a aparecer de uns anos para cá, ali na barragem do Igapó, porque há uma transposição da barragem quando chove muito, pelo menos havia, agora deram lá uma ajeitada e tal, me parece que o problema foi resolvido, pelo menos por enquanto. Por que acontece isso? Na verdade, você tem que lembrar de uma coisa que talvez você esqueceu. No princípio, quando criou-se o céu e a terra, grande parte da água, ela percolava, isto, ela infiltrava no solo, e uma parte corria na superfície. O homem viu que isto não era bom. Por que não é bom? Porque suja o pé, estraga o capodarte, estraga os carnistefen, e aí vai. Aí o que acontece? Vamos calçar tudo. Então, a gente fez asfalto, fez calçada, calçou todos os quintais para ter pouco bicho, etc. e tal, e com isso, grande parte da água fica na superfície. Então, quando dá uma chuva, não precisa ser muita chuva, toda essa água na superfície chega muito rápida nos cursos d'água, no Lago Igapó e outros lugares. Estou falando de Londrina, mas isso é genérico, em todas as grandes plantas das grandes malhas urbanas. Então, para resolver esse problema, é necessário fazer obra de drenagem urbana, fazer grandes drenos, grandes bueiros para levar a água para o subsolo e por baixo levar para fora da cidade até o rio, por exemplo. Só que essas obras custam muito caro, não aparecem, portanto não dão votos. E aí os políticos, de uma forma geral, têm a opinião de não fazer. E aí você tem todo esse problema. Tá claro? Então, é uma obra que não acontece. Outra questão também, que é importante, é a questão do deslizamento de terra. Aqui em Londrina você não tem esse problema, tecnicamente, mas você tem esse problema em várias cidades do Brasil. E uma das mais notáveis, que mais aparece em todos os telejornais, de uma forma geral, e no portal G1 e tudo mais, é o Rio de Janeiro, que volta e meia tem um acidente.
Então, no Rio sempre tem acidente com deslizamento de terra. E aí eu vou fazer um comentário, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Quando se fala em deslizamento de terra e tal, né, geralmente o Jornal Nacional, e mais uma vez no Rio de Janeiro, houve deslizamento no Morro das Antas, e morreram tantas pessoas. E aí lá na sua casa, viu, Daniel, você vai escutar o seguinte comentário, você está lá assistindo a TV lá na sala, e você escuta assim uma pessoa, geralmente mais velha na sua casa, ele fala assim, também é tudo burro, onde já se viu construir um morro? Já escutaram esse comentário? Então, é um comentário que muita gente faz. Então, eu vou dizer uma coisa para você refletir. As pessoas não constroem um morro e as pessoas não sonham em morar na favela. Você nunca viu uma criança falar assim, qual é o seu sonho? Ai, meu sonho é morar na favela. Não! Ninguém sonha em morar no morro, morar na favela, morar em invasões, em lugares ruins. O que você tem que entender, ou precisa entender, é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Primeiro, a televisão, de uma forma geral, vende uma ideia que as pessoas que moram no morro, na favela, etc. e tal, tem a questão da bandidagem e tudo mais. Realmente tem. Mas a grande maioria, se você pegar cada 10 cidadãos, 8, pelo menos, trabalham no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em qualquer cidade. Ele é o porteiro do seu prédio, ele é o vendedor mais simples de uma loja qualquer, ela é a diarista que trabalha na sua casa. Essas pessoas trabalham, tá? Tem filhos, trabalham, etc. E tal. Tem uma minoria, tem, mas não é todo mundo que é bandido. É um vendedor ambulante, então são pessoas que trabalham, tá? E não é opção deles morar. O que acontece é que eles não têm salário suficiente para ter um imóvel próprio. Aí, se eles, por exemplo, constroem um terreno plano, invadem um terreno que é de alguém, a pessoa pede reintegração de posse, a polícia chega e avisa, se não sair, ela baixa o pau, então ele tem que cair fora. Se ele invadir uma praça, algum terreno legal, a prefeitura manda tirar. Então, o que acontece? A cidade vai empurrando, eles vão afastando de costa. De que forma? Tem a parede é o morro, eles vão subindo de costa ao morro. E vão ficando acuados, e vão indo para cima, para dentro dos morros, que é o lugar que ninguém enche o saco, geralmente, que é a área federal, o governo vai sair lá de Brasília, e fica aquele rolo lá e vai ficando. Essa é uma noção que você tem que ter. A outra noção é a seguinte, também se passa uma imagem, veja bem, uma imagem errada, de que a Caixa Econômica empresta dinheiro, e por que não pega um financiamento para comprar uma casa, não sei o quê, que geralmente o pessoal fala, viu, Daniel? Mas, na verdade, eu vou dizer, o slogan é assim, vem para a Caixa você também, vem, não vem, não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque vem para a Caixa você também, desde que você tenha salário, tenha olerite, e prove que você ganha alguma coisa, e não deva nem um sapato na Casa Agito em nenhum lugar. Se você dever alguma coisa, como diz o pessoal mais simples, se não tiver o nome limpo, não tiver CEPROC, Serasa e etc., você não consegue um centavo emprestado na Caixa Econômica Federal. Se você não provar que você trabalha, tem olerite, se você trabalha como ambulante, você não tem olerite, você ganha pouco, não declara imposto de renda, então você não consegue comprovar a renda. Se você não comprova a renda, você não pega nada emprestado em lugar nenhum. Não sei se você sabia disso. Então, essa ideia que a Caixa empresta dinheiro para todo mundo também não é verdade. Tá? Grande parte do dinheiro que é arrecadado do Fundo de Garantia é emprestado para a classe média, não para a classe pobre. Porque a classe média, a classe alta, é que consegue comprovar que ganha alguma coisa. Então, é um detalhe importante que você precisa entender. Tá? Não é bem do jeito. Eu sei que te venderam uma realidade, eu estou dizendo outra coisa para você muitas vezes. Isso não é um pensamento nem de esquerda nem de direita, minha aula não é de política, é para você entender como é que o mercado funciona, que daí eu vou chegar numa outra questão. O que mais que pode valorizar ou desvalorizar o seu terreno? Existência de favelas. Valoriza ou desvaloriza um imóvel? Você tem um terreno do fundo de vale lá, apareceu uma favela. Invasões. Matadouros. Quando eu falo matadouros, pode ser matadouro, tipo esse lugar que mata porco, boi, frigorífico, que cheira pra caramba, fede, para não dizer outra coisa, né? Mas pode ser também aqueles lugares que aparecem uns corpos boiando, também é matadouro, tá? Também desvaloriza o bairro pra caramba. Corpo humano daí aqui, tá? E cemitério. Uma vez eu falei que cemitério era um fator desvalorizante, uma moça, lá no, foi inclusive até no curso de arquitetura, ela virou e falou para mim, não, professor, mas cemitério é uma visão do futuro. Todo mundo vai morrer. Eu falei, não, eu não discordo de você que todo mundo vai morrer, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Imagine que você acorda de manhã feliz, vai ao banheiro, toma banho, passa uma maquiagem, tá? Aí você abre a janela da sala e olha assim, do outro lado da rua, aquele cemitério a perder de vista. Aí você vem aquela angústia de, será que é hoje que eu atravesso a rua para o outro lado ou ainda tenho mais alguns anos? A pergunta é bom pensar que você vai morrer? Não.
Todo mundo sabe que vai morrer, mas é um pensamento que você não quer ter, porque ele é depressivo de uma certa forma. Então, só para te dar uma dica assim, dessas coisas, como elas são importantes. Na Caixa Econômica Federal, quando a gente faz laudo, tem lá assim, existe algum fator desvalorizante? Aí você marca lá, desvalorizante ou valorizante? Desvalorizante, você tem que escrever cemitério. E aí o imóvel automaticamente já vale um pouco menos. Por que ele vale menos? Porque se eu tiver 2 apartamentos para vender, os 2 são iguais, um é de frente para o cemitério, o outro não, esse de frente para o cemitério demora muito para vender. Difícil de alugar, difícil de vender, etc. Então, a Caixa Econômica tem que avaliar ele menor, emprestar menos dinheiro, que se o cara não pagar, ela também vai ter que vender mais barato, por incrível que pareça. Porque é difícil de vender imóvel com vista para o cemitério. Eu sei que talvez você pode achar normal, viu, Enzo, mas não é. As pessoas, via de regra, não curtem essa ideia de abrir a janela. É um ótimo vizinho, não faz barulho, não toca música, dorme a noite inteira, velho. Não enche o saco. Né? Mas o cara tem que ser tranquilo, entende? Então, o que eu vejo, assim, de coisa que não rolou. Aí, depois que eu falei isso para essa menina, eu falei, professor, eu não tinha pensado tudo isso. Eu falei, pois é, minha filha, esse é o detalhe. Tá? Para uns não incomoda, mas para a grande maioria das pessoas incomoda. As pessoas não compram. Rua. Pensando na rua que você vai construir alguma coisa ou fazer um terreno, coisa para vender. O terreno está sujeito a desapropriação ou inundação? Como assim, professor? Imagine, por exemplo, que você achou um terreno barato, numa cidade que você não conhecia. Aí você vai lá e compra. Olha, amigo, cuidado. Laranja madura na beira da estrada, ou tem bicho ou tem marimbondo no pé. Porque todo mundo viu um terreno, só você que comprou. Seu primeirão, o mais inteligente do mundo. Conseguiu o maior pichinche. Cuidado, você está sendo muito inocente. Não é bem assim. Deixa eu te explicar uma coisa. Você pega, por exemplo, assim, tem ruas, vamos pegar aqui em Londrina, a Goiás. Todo mundo conhece a Goiás? A Rua Goiás, ali? Você pega ali, o começo da Goiás, ali perto da Maringá até a Unifil, ela é duplicada. Depois, lá na frente, no final da Goiás, lá embaixo, perto da Avenida Santos Dumont, ela é duplicada de novo. Bom, eu não sei se você prestou atenção, mas todo o lado direito dela, indo de fora para o centro da cidade, ele está em desapropriação. Então, o que acontece? Quem comprou um terreno ali do lado direito, mais barato ou mais caro, vai perder pelo menos uns 8 a 10 metros do terreno. Por isso que você vê que os prédios novos, não sei se já prestou atenção, são todos construídos lá no fundo, tem 8 ou 10 metros de recuo, os prédios novos. E aquelas obras bem antigas, as casas, etc. e tal, elas são na beira da rua. Então, você compra uma casa daquela achando que está comprando grande coisa, você vai perder mais da metade do terreno na hora que desapropriar. Há trânsito intenso no local com muita fumaça? Tem que pensar. A rua é estreita, menos de 10 metros, sabe aquelas ruas que pode estacionar dos dois lados, ainda tem mão dupla. Como é que faz, velho, uma rua dessa? É péssimo você entrar e sair da garagem. Tem gente que não compra. Você vai montar um ponto comercial num lugar desse, não dá para estacionar. Os caras não param na sua loja, não tem lugar para parar. Quantas vezes você deixou de ir a algum lugar porque não tinha lugar para parar? Falta água e luz com frequência? Isso é importante você analisar. Geralmente na periferia, dependendo do lugar, falta bastante energia elétrica, falta água. A feira livre em frente ao imóvel? Mas feira não é legal? Depende, vamos analisar. Por exemplo, o cara bebe, agora não porque tem pandemia, né? Mas os alunos, geralmente, da universidade, bebem pra caramba, velho, na sexta, no sábado e domingo. Aí, no sábado à noite, o cara bebe até umas 3 da manhã, 4 horas, quando já tá abrindo a feira, ali, 5 horas, ele vai na feira, come aquele pastel, tamanho do envelope de A4, né? Aquele que chega a pingar gordura na alma. Aí ele vai dormir, dorme até as 3 horas da tarde na casa da avó, né, velho? Com aquele gosto de cerveja com pastel, ninguém merece. Aí, para ele, é legal. Agora, pensa uma coisa, a feira é bom, é boa, perto, mas nunca na frente da sua casa. Eu vou explicar por quê. Primeiro, o cara que vai montar a feira vai chegar lá umas 4 horas da manhã, 3h30. Aí ele começa a fazer barulho, descarregar a Kombi, aquelas caixas. Aí você já não dorme mais. Você tem que levantar cedo e tirar seu carro da garagem, senão depois você não tira mais, depois que a feira começar. Aí, dependendo do feirante do capricho, quando a feira termina, fica cheio de sujeira, tomate, resto de repolho, etc., na rua, que você tem que limpar. Então, assim, a feira na frente da sua casa, do seu ponto comercial, não é grande coisa, não, viu? Só para te dar uma dica. Ela é bom perto, mas na frente da sua casa, não sei se isso é bom, não. Então, pense sobre isso. As calçadas estão em bom estado? Já está nesse modelo novo, com o piso tátil? Senão, você vai ter que fazer. É fácil comprar, instalar internet, tem fibra ótica instalada, TV a cabo e tudo mais, nesse bairro aí que você está pensando, nesse lugar? Ou tudo isso tem que fazer? Não tem nada. Tem que dar uma olhada, porque isso também faz
ter mais valor ou menos valor. Tem lugar que não tem nada de internet. Já fui para cidades de amigos meus aí que são engenheiros, que moram em cidades pequenas, a internet dele ainda é via parabólica, via antena, via rádio. Demora para caramba. O cara tem 2 mega e é feliz. Eu, às vezes, trabalho com 200 mega na minha casa e falo que tá lento. Pensa só, se ele soubesse. Eu nem falo para ele que em casa tem 200 mega, ele ia ficar muito chateado. Ele tem 2 mega e é feliz. Ele é feliz porque consegue entrar no Netflix, um filme por dia. Veja bem, você vê como a felicidade é algo que cada um mede de um jeito. Fundo de vale, é bom ou é ruim? Imagine você morando naquela última rua, embaixo tem aquela mata, aquele riachinho correndo lá embaixo, menos vizinho, né, Giovana? É uma delícia, né? Geralmente as mulheres não gostam, porque junto com o fundo de vale vem coati, macaco, vem barata, vem insetos de uma forma geral, pernilongos, borrachudos e etc. Isso é o primeiro problema, tá, que acontece. Então as pessoas às vezes não gostam. Tem que ter uma casa toda telada, etc. E a outra questão é como tem um matagal, entre aspas, na frente da sua casa, ou uma floresta, como você queira chamar, alguém pode se esconder ali no meio do mato. Quando você chegar e apertar o botão do controle remoto, a pessoa entra junto com você no carro. E aí? Então, isso é um problema. Veja, tudo depende, viu, Gabriel, da cabeça da pessoa que está comprando ou vendendo. Pode ser um problema ou não. Eu não estou dizendo que tudo isso é um problema. Eu estou dizendo que você tem que observar isso. E aí, de acordo, por exemplo, você acha que é um problema? Por exemplo, para mim, os bichos não são problema. Eu gosto dos bichos. Tanto que eu moro numa casa com vista para o fundo de vale, etc. e tal, eu adoro. Mas o problema é só que eu moro num lugar fechado. O problema, para mim, eu vejo, está na questão aí dos maus elementos. O cara ficar escondido e entrar com você na casa de noite, quando você chega aí de dar aula 11 horas da noite. É uma questão de opinião. Eu já não compraria uma casa num bairro aberto no fundo de vale. Eu, Paulo. Essa é a opinião pessoal, ela não cai na prova. Há clubes, academia, bar, boate, escola, posto de gasolina, garagem de ônibus, pronto-socorro que incomodam? A Giovana pensa, pô, bar é legal, né, professor? Porque desde vai no bar, aí já vai e volta carregado, porque os amigos não precisam de carro. Só que o problema é o seguinte, quando você vai no bar, na boate, que é do lado da sua casa, ou no clube, o que acontece? Tem os manos, fica acelerando a moto a noite inteira, faz um barulho lascado. E quem toma a decisão de comprar não é uma pessoa que tem 17, 18 anos que vai no boteco, é o seu pai, geralmente, que toma essa decisão. E ele não compraria um apartamento ao lado de um bar, porque é muito difícil de morar por causa do barulho e também é difícil de alugar depois como investimento, a via de regra. Porque faz barulho quase a noite inteira, durante quinta, sexta, sábado e domingo. Tá? Nos outros dias até que fecha meia-noite, até que aguenta. Escola, enche um pouco o saco porque os caras estão saindo em frente do seu portão, mas 11 horas vai todo mundo embora. Posto de gasolina não seria ruim, mas no Brasil tem uma logística invertida. Posto de gasolina tem placa, não pode usar celular, não pode fumar, não pode um monte de coisa. Aí os caras põem mesa, vendem cerveja, os manos fumam no posto, com 60 mil litros de combustível embaixo dele, embaixo da terra ali. Se der uma faísca num tanque daquele explodir, vai umas 8 quadras, vai parar em Marte o sujeito, com o rabo queimando. É a coisa mais estúpida que eu já vi, que só acontece, eu não sei se toda a cidade do Brasil é, mas aqui em Londrina, eu não sei quem que inventou isso, dá alvará, licença para vender bebida alcoólica e ter mesinha, tipo bar, num posto de gasolina e ainda ali perto das bombas, o que é pior. Qualquer faísca é suficiente para explodir um carro. Imagina um carro com 60 litros, cai uma faísca, o cara passar fumando, na hora que está abastecendo, cai uma faísca. Explode na hora, o carro inteiro, aquilo deve subir uns 40 metros para cima e cair de novo. Garagem de ônibus. Os caras trabalham até 1 hora da manhã, depois eles chegam às 5 e ligam todos os ônibus para fazer ar. Pensa no barulho que faz. 80, 100 motores de caminhão ligados ao mesmo tempo, porque o ônibus é motor de caminhão. Pronto-socorro. Velho gosta, mora perto do socorro, dá um piripaque, está perto, né? Mas você fica pensando assim, você está lá 3 horas da manhã e começa mais um, a noite inteira, velho. Quem que aguenta morar perto de um hospital, um pronto-socorro? Então, tudo isso tem que pensar. Antenas e torres de energia. Todo mundo gosta de celular, né? Impressionante. Mas ninguém quer saber da antena perto da sua casa. Essas antenas têm, geralmente, a altura de um prédio de 10 andares, 40, 50 metros de altura. E o que acontece? Quando os caras fazem uma antena dessa perto da sua casa, desvaloriza muito a casa, perde muito valor essas antenas de
E elas fazem barulho de madrugada, essas antenas de celulares, né? Fazem barulho o tempo todo, só que de dia você não escuta. À noite você escuta porque ela tem, além de um transmissor, ela tem um equipamento que aquece. Então, ela tem um sistema de ar-condicionado que fica ligado 24 horas por dia na base dela. Então, assim, são coisas que fazem barulho. Isso daqui tem um risco, né? Antena de energia elétrica, essas torres de transmissão. Cada cabo desse aí deve ser 12, 15 mil volts. Se um cabo desse cair, ou quebrar, ou tiver um problema, você está no bico do urubu, né? Então, veja, por isso que as pessoas têm medo e o imóvel acaba sendo prejudicado. Regras do governo. Você que fala assim, eu detesto o governo, detesto política, não quero saber dessas coisas. Então, presta atenção, amigo, que esse é especial para você. Regras governamentais. Lei do uso e ocupação do solo, lei de zoneamento, código de obras. Por exemplo, o camarada, ele acha que constrói o que ele quer, onde ele quiser. Não, senhor, não é assim que funciona. Tem uma lei de uso e ocupação do solo. Existem bairros residenciais nas cidades, bairros comerciais, bairros industriais, zonas especiais para você montar clubes e etc., coisas que fazem barulho e tudo mais. Que pensa o seguinte, você tem uma casa boa e tal. O cara vem do lado e monta um pagodão. Sabe aqueles que as meninas vai tudo de shortinho bad boy, cavado e tal, os caras tudo de CG, rola aquele pagodão a noite inteira. E quem que dorme? Não pode, velho. Bairro residencial é residencial, tem regra para isso. Ou você tem uma casa boa, o cara vem e monta uma indústria que cheira de curtume, ou cheira de leite azedo, sei lá, velho. Como é que faz? Muito complicado aquilo. Então, por isso que a cidade é separada, zona industrial, residencial e etc. Aí tem algumas pessoas que falam assim, não, mas se transformar a rua em comercial vale mais. Depende. Você pega um bairro aí de classe média alta. Você pega ali uma rua dele e transforma em comercial. Aí o cara vem e monta uma padaria, o outro monta uma quitanda, vai indo bem. Aí vem um mano e monta um pagodão. Aqueles bar que tem aquele espetinho de gato, aquela churrasqueirinha na calçada, aí porra ali em volta, o cara já vem com um tamborim, aí começa o pagode. Aí ferrou, aí já começa a briga, porque os caras vão reclamar e vira um rolo do inferno. Tá? Então tem que pensar. O Código de Obras diz o que você pode fazer, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, quantidade, altura, tudo que pode numa obra. Aí você vai falar o seguinte, viu, Enzo? Senta um cara lá no seu escritório, viu, Gabriel? Sentou o cara e fala assim, ó. Mas eu não concordo, hein, doutor Gabriel? Não concordo não, hein, doutor Enzo? Doutora Giovana, não concordo. Por quê? Porque assim, o terreno é meu, pode fazer o que quiser, o governo quer mandar em mim, ele não manda no meu terreno. O cara fala bem isso para você. Eu não concordo. Por que eu não posso? Esse tempo atrás um cara me procurou, queria fazer embaixo uma oficina mecânica, em cima um apartamento para ele, e lá dentro do telhado um cômodo para a sogra. Né? Você vê que ele gosta da sogra, né? A velha tinha que subir uns 4 andares desse cara e namorar dentro do telhado. Mas beleza, cada um tem a sogra que ama. Bom, resumindo a conversa, falei para ele que não dava. O cara, como acha? Não, doutor, o terreno é meu, eu faço o que eu quiser. Falei, então você fala o que quiser você, porque eu não vou assinar esse troço, quero nem saber essa conversa aí. Por quê? Por que ele pensa assim? Ele acha que ele tem que ser do jeito dele. Então, para a pessoa assim, você responde o seguinte, vamos imaginar assim, ó. Responde assim, pensa assim, você pode fazer o que você quiser, então. Você vai pegar o seu terreno, que vai construir encostado na rua, nas duas laterais você encosta ali, no fundo você encosta, você ocupa 100%, taxa de ocupação 100%, beleza? Aí, lógico, como está na beirada, você não pode pôr janela, né? Está no vizinho. Ou até que você põe, então, janela. Aí o vizinho vem, olha que beleza, o vizinho vem e constrói do lado, também 100%. Aí você combina com o vizinho e põe a janela na mesma posição, cada um fica olhando o outro de cueca, então. Porque se não tem espaço entre as casas. Você entende? Aí você tem que falar isso para esse tipo de gente, para ver se ele entende. Ou você tem uma casa, o cara vem do lado e constrói um prédio de 10 andares, você fica na sombra o resto da sua vida. A casa fica parecendo um porão. Aí ele fala, não, eu não concordo. Mas é o direito de construir, do Eli Lopes Meirelli. O direito que você tem, o outro também tem. Quer dizer que você quer ter o direito de fazer qualquer coisa, mas o outro não, o outro tem que obedecer à lei. Aí ele fala, nossa, a lei é legal. Sim, porque quando você constrói de qualquer jeito, encosta tudo um no outro, vira uma... O que você conhece que é um encostado no outro, não tem lugar, não entra carro, nada? Uma favela, não é? Então, por quê? Porque não tem lei de zoneamento, nem código de obra, nem lei de uso e ocupação do solo. Pronto, é simples. Então, as leis existem para dar salubridade, a questão do urbanismo,
Fazer previsão de ampliação de avenidas, ruas, torná-las mais largas, se for preciso, etc. e tal. Só que tem gente que é tapado, ele não enxerga. Mas tem que obedecer essas coisas, esses regulamentos. Por exemplo, uma ideia. Você pega aí condomínios. O Alphaville, por exemplo, tem regras. Você não pode construir encostado na divisa. É simples. Quando você comprou um terreno, você assinou um documento que diz que não pode encostar em nenhuma divisa. Todas as casas têm que ficar, por exemplo, 1,5 metro da divisa. É uma regra do condomínio. Tem condomínio que permite encostar de um lado, tem condomínio que permite encostar dos dois. No Alphaville não é permitido encostar em lugar nenhum. Toda casa tem pelo menos 3 metros uma da outra, no mínimo. São regras claras e fim de papo. Não adianta você entrar na justiça e reclamar, espernear. Quando você comprou, você assinou um documento que, ao comprar o terreno, você concordava com todas as regras do condomínio, da logomarca chamada Alphaville. Acabou. Sem conversa fiada. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, só para vocês entenderem desde já. Aprovar projeto dentro de um condomínio, às vezes, é mais difícil que aprovar na prefeitura, tá? As regras do condomínio são mais rígidas que do poder público. Na maioria dos condomínios, sério. Quanto mais alto o valor do condomínio, mais rígidas são as regras, que é para o cara não burlar. Regras de aprovação de projetos, Sanepar, Copel, Corpo de Bombeiro, IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, quando necessário. Veja, você tem pai rico, o pai da Giovana falou, filha, saiu um bairro novo, vamos comprar uma quadra inteira? Aí a Giovana vai lá e compra uma quadra. E a Giovana precisou fazer um condomínio, hein, pai? Um condomínio de casa horizontal, aquela com aquela rua no meio, um monte de casa cada lado. Só que era uma coisa assim, essa quadra tinha lá 20 lotes. A Giovana fez 50 casas no sistema de condomínio. Ela unificou tudo e daí desmembrou, fez o condomínio. Aí ela vai na Copel pedir para ligar energia, vai na Sanepar pedir para ligar água, etc. O que vai acontecer? A Copel e a Sanepar falam assim, olha, doutora Giovana, é o seguinte, a gente liga água, liga energia, mas vai ter que mexer na rede, daí você tem que pagar. Porque a rede diz que naquela quadra ia ter 20 relógios, 20 economia, mas você fez 40. Então, o padrão lá não comporta, vai ter que aumentar a espessura dos cabos, o diâmetro dos cabos, colocar um transformador, etc. Tudo tem que fazer uma estação. Então, você vai ter que pagar. Ou a Sanepar fala, olha, a gente liga a água lá para você, mas vai ter que aumentar o diâmetro do cano, desde lá não sei aonde até essa quadra aí, porque não vai dar para alimentar todas essas casas de uma vez só. Ficou claro, Gabriel? Veja, a Copel, a Sanepar, eles nunca vão se negar, mas vai ter um custo de alteração de rede, que alguém tem que pagar. Por isso que a lógica do terreno barato, que eu coloquei no começo, Enzo, não compensa. Porque o que acontece? Você comprou um terreno barato, por quê? Porque o bairro não tinha infraestrutura. Ou a infraestrutura era precária. Quando você vai mexer, tem um custo adicional, que vai muito além daquele terreno barato que você comprou. Vai sair mais caro que o terreno que você teria pago um pouco mais. E isso tudo faz com que o seu custo seja alto. E depois você não consegue vender por um preço tão alto. Veja um detalhe interessante, que é onde nós vamos chegar daqui a pouco, viu, Gabriel? Liberação de empréstimo pelo governo federal, através de agentes financeiros, como a Caixa, Banco do Brasil e outros. Parece que não, mas eu vou só te dar uma dica. Se você que acha que o governo não influencia em nada, não só influencia, como tudo que o governo fala também influencia. Por exemplo, tempos atrás foi avaliar um prédio aqui na cidade, avaliar os apartamentos, né, faz alguns anos. E tinha 80 apartamentos para vender. Desses 80, só 15 pessoas, 15 famílias, compraram um apartamento com recurso próprio. Você deram algum imóvel que ele tinha diferença em dinheiro ou todo o dinheiro. Os outros 65, veja bem que é bastante, 65 pegaram dinheiro emprestado, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc. Isso implica o quê, Giovana? Implica que se o governo federal, de uma forma geral, não movimentar o mercado, não disponibilizar dinheiro por meio dos bancos públicos, tipo Caixa, Banco do Brasil e outros, a construção civil para, porque cada 100 imóvel que é vendido, 70 ou 80 usa dinheiro público ou usa dinheiro de financiamento para comprar ou para completar o que está faltando. Então, por exemplo, e aí vem uma lógica, quando o governo baixa os juros e põe bastante dinheiro no mercado, disponível para emprestar, os imóveis sobem de preço. Quando os juros aumentam, ou o dinheiro da Caixa está escasso, o governo solta pouco dinheiro, o valor dos imóveis cai no mercado, que é a lei da oferta e da procura, menos gente procurando. Ficou claro isso, Gabriel?
O quanto que o governo influencia nessas coisas. Então, você, por exemplo, não gosta do governo, não gosta de nada. Não é bem assim. Você tem que procurar ler uma Veja, uma Isto É, uma Exame, uma Folha Econômica. Se você quiser ser líder, chefe, gerente, patrão, dono de uma grande consultora, você tem que entender de economia. Você vai ver que isso é extremamente importante, esse entendimento aí sobre economia, sobre o mercado, sobre uma certa previsibilidade do que vai acontecer, uma noção geral do que acontece em anos de eleição, que geralmente se libera mais dinheiro para as pessoas se sentirem mais felizes, e depois cobra-se nos outros 3 anos da sociedade. Você tem que ter essa noção, senão você pula. O que mais? Tributação, IPTU, ITBI, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, e outros impostos sobre o terreno. Então, aqui só um detalhe sobre o IPTU, não sei se você sabia, mas quanto mais você compra um terreno, quanto mais tempo você ficar com ele sem construir, mais caro é o IPTU. O IPTU vai ficando com a alíquota maior, não só porque o terreno aumenta de valor, mas porque a alíquota aumenta, 1%, 2%, vai aumentando o valor da alíquota, o valor da porcentagem sobre o terreno chamado de alíquota aí nos impostos. Só lembrando que o nome é imposto porque não é opcional, é obrigatório, foi imposto, vem da palavra imposição. Imposto não é opcional, por isso é imposto. Então, observe o seguinte, mas eu não concordo, a gente compra um terreno e tem que pagar cada vez mais imposto. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender. Imagine que você tem dinheiro, foi lá e comprou umas 4 quadras inteiras em um determinado bairro. E você ficou com esses terrenos aí uns 10 anos sem vender, esperando valorizar. Com isso, como você não vende para ninguém e não constrói, a cidade teve que fazer um novo bairro depois desses seus terrenos, mais longe. Quanto maior a malha urbana, a malha viária, quanto mais uma cidade se desloca na horizontal, mais caro é o transporte público, que aumenta a quilometragem, mais caro é a quantidade, levar energia elétrica, que aumenta a rede de telefone, de água, de esgoto, de tudo. Então, a cidade cobra um preço seu, isso é, você está ganhando dinheiro porque você estava na periferia quando comprou, agora você está dentro da cidade, porque a cidade cresceu além de você. Então, você paga mais pela valorização e também em termos de alíquota. Então, é 2 linhas de pensamento. Você pode pensar enquanto brasileiro, enquanto cidade, enquanto imposto, e você pode pensar como investidor. O investidor acha horrível esse pensamento. Mas, se você for analisar, a cidade e os cidadãos têm uma certa razão, porque ele está ali no meio da cidade com uma área enorme, não constrói nada e os outros são obrigados a morar mais longe porque ele está ali no meio. Ah, mas chegou primeiro. Pois é, ele paga mais imposto, então. Beleza? Não dá para discutir isso. Então, quanto mais tempo ficar no mato, mais imposto. Fatores econômicos. Política monetária, pacotes, planos econômicos e demais decisões que provocam choque na economia. Então, toda vez que o governo abre a boca para falar besteira ou não, dependendo do que fala lá o ministro da Economia, o presidente do Banco do Bacen, do Banco Central e etc., você tem aí reflexo na economia. Vende mais, vende menos, as pessoas ficam com medo, não compram e etc. e tal. Empregos e níveis de salário. Se as pessoas estão sem emprego, se elas estão ganhando pouco, elas não vão construir ou comprar terreno. Por quê? A pessoa compra primeiro comida, roupa, paga aluguel, água, luz, etc. E aí, quando sobra dinheiro, é que a pessoa vai pensar em reformar a casa ou construir uma casa nova. E aí entramos nós, engenheiros. Então, veja que nós não estamos em primeiro plano na vida das pessoas. Quem está em primeiro plano? O dono do supermercado. Ele é sempre feliz, com pandemia ou sem pandemia, as pessoas precisam comer. Tanto é que é uma das coisas que não sofreu nada praticamente com esses 1 ano e meio aí de pandemia. Inclusive, até tem mais supermercados em Londrina, por exemplo, cresceu. Fatores sociais. Densidade populacional. Você quer morar num lugar que tem menos gente, você é uma pessoa bacana, tem alergia de gente, gosta de lugares mais espaçosos. Então, você vai perceber que lugares com densidade populacional mais baixa, via de regra, é mais caro. Você pega um terreno, por exemplo, no Royal Gulf, no Alphaville e outros condomínios grandes, você vai ver que o metro quadrado dele é estratosférico. Você pega um bairro mais pobre, terreno de 200 metros quadrados, casa geminada e tal, é bem mais barato o metro quadrado. Por quê? Quanto é mais denso, menos denso. Então, isso também implica muitas vezes aí. Outra questão, tamanho das famílias. Também mudou. Você perguntar para o seu avô, ele tinha 15 irmãos. Você pergunta para o seu pai, ele tinha 6 irmãos. Pergunto para você,
você provavelmente tem um irmão, no máximo mais um, e olha lá, tem uns que nem irmão tem, porque houve uma mudança aqui, cultural também no Brasil. Antigamente, o camarada tinha um monte de filho, porque os filhos ajudavam a trabalhar na roça. Os filhos trabalhavam e davam salário para os pais. Hoje, mudou essa lógica. Os filhos não trabalham mais, porque as leis também não permitem. As pessoas estudam, quando termina a faculdade, dão um tchau para o pai e para a mãe e Deus abençoe, né? Cai fora. Isso quando cai fora, que tem uns que ficam em casa até uns 50 anos, né? Enchendo um saco. O cara nem se dá o luxo de morar sozinho, fica ali pentelhando. Então, aquela coisa super fina, elegante. Então, hoje as pessoas enxergam, assim como as famílias da Europa, de uma forma geral, que daí já virou um problema, porque também está diminuindo a população, as pessoas praticamente não têm mais filho. Quando tem um ou dois no máximo. Então, também é um detalhe aí que mudou o tamanho das famílias. Aceitação de tipos de projeto arquitetônico diferente, casa isolada, geminada, condomínios horizontais e outros. Atenção! A palavra é geminada, não é germinada, igual eu vejo muitas casas germinadas vendendo. Se você tiver uma casa germinada para vender, eu quero comprar uma muda. Vende para mim, que daí eu planto uma só e encho uma fazenda inteira de casa. Aí eu vou replantando na cidade. É geminada, não é germinada, igual eu vejo por aí, inclusive escrito em provas, escrito no jornal, em anúncio de imobiliário. Então, cuidado com a palavra, vem de gêmeos e não de germes. Está claro? Nem de germinação. Aqui, uma recomendação. Quando se fala em aceitação de projeto, casa isolada, geminada e condomínios horizontais, atenção. Eu gostaria muito que você lesse pelo menos o capítulo 3 desse trabalho. O ideal seria que você lesse ele inteiro, mas o 3. Por quê? Porque você vai ser engenheiro. Tem aí o lugar para baixar ele, esse endereço eletrônico para você baixar. Por quê? Você realmente sabe a diferença entre condomínios horizontais e lotamentos fechados? E se eu falar para você que em Londrina, cada 10 coisas que as pessoas chamam de condomínio horizontais, 9 é loteamento fechado, que em Londrina inteira deve ter, no máximo, desses grandes, uns 4 ou 5 condomínios, o resto é tudo loteamento. Você sabe a diferença jurídica entre uma coisa e outra? Pois é, como um futuro engenheiro, você deveria saber. Portanto, leia ali pelo menos o capítulo 3 desse material, para você entender melhor, ter uma opinião técnica sobre o assunto. O ideal é que você lesse o material todo, te ajudaria muito na sua formação. Vamos às conclusões. Fazendo-se uma análise criteriosa sobre o valor de mercado de um determinado terreno, constata-se que são vários os fatores que influenciam no seu preço final. Negócios ou investimentos feitos sem observar esses fatores geralmente causam insatisfação ou prejuízo. Conclusão. Assim sendo, conclui-se que o profissional, você, não inventa um valor ou opinião, e sim faz uma análise rigorosa de todos os fatores que influenciam no seu parecer técnico sobre um determinado terreno. Quanto vale a casa do início da aula? Você vai falar, depende, né? Você não ia falar um valor. Porque você avaliar onde ela é, o que tem em volta, e etc, etc, etc. Veja, sua cabeça mudou totalmente, eu imagino, do começo da aula até agora. Eu espero que isso tenha acontecido com você. Porque agora você tem uma visão muito mais crítica. Obrigado por me receberem nas vossas casas e que vocês sejam muito abençoados, que vocês realmente revejam esse conteúdo dessa aula. Vale a pena assistir mais de uma vez, ler o material que está ali, porque é uma aula profissional, vai ajudar você a tomar decisões profissionais no futuro. É a diferença para ser chefe, líder, gerente, ter uma empresa de sucesso, é essa linha de pensamento. Não ser aquele cara quadradinho que só sabe fazer continha. Toda uma linha de raciocínio administrativo e econômico é extremamente importante para você ter sucesso como diretor, como líder de uma empresa. Feito, galera? Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.